Eu sei que muita gente diz que o tempo cura tudo, que a gente aprende a perdoar, a esquecer, a seguir em frente. Mas essas pessoas nunca ouviram a própria filha dizer que elas eram uma vergonha. Nunca sentiram o peso de ser tratada como um móvel velho que precisa ser escondido quando as visitas chegam. Meu nome é Maria de Lourdes Vieira. Tenho 67 anos. E essa história começa numa noite de quinta-feira, quando eu desci as escadas da casa da minha filha, vestindo o melhor conjunto que eu tinha no armário. Era um blazer azul marinho que eu usava há anos, uma blusa de seda cor de creme que meu marido Joaquim tinha me dado no nosso último aniversário de casamento e uma calça social preta. Roupa simples, discreta, elegante na medida certa para uma mulher da minha idade. Tinha passado a tarde inteira me arrumando. Lavei o cabelo, passei um batom suave, até coloquei os brincos de pérola que foram da minha mãe. Fazia meses que eu não me produzia daquele jeito. A última vez tinha sido no aniversário do meu neto Pedro, quando Renata me deixou ficar na festa porque precisava de alguém para servir os salgadinhos. Mas naquela noite era diferente. Era um jantar de negócios importante e minha filha tinha mencionado semanas antes que eu poderia ir. Não como convidada principal, claro. Renata nunca me tratava como convidada principal de nada. Mas pelo menos eu estaria presente. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão. Meus joelhos não são mais os mesmos, e aquela escada de mármore que Renata fazia questão de manter encerada era um perigo para qualquer pessoa acima dos 60. Renata estava no hall de entrada, de costas para mim, ajeitando o vestido no espelho enorme que ocupava quase toda a parede. Era um vestido verde esmeralda, justo, que o marido Ricardo tinha comprado numa viagem a Miami. Ela me contou o preço uma vez, como quem não quer nada. Custava mais do que minha aposentadoria de 3 meses. Quando ela ouviu meus passos, se virou. E foi aí que eu vi. Aquela expressão que eu conhecia tão bem. Aquele olhar que descia pelo meu corpo como se estivesse avaliando uma mercadoria com defeito. Os lábios se apertando numa linha fina de desaprovação. Ela não disse nada por alguns segundos. Só ficou me olhando. E cada segundo de silêncio pesava como uma pedra no meu peito. Depois veio a voz. Aquela voz que ela usava quando falava comigo como se eu fosse uma criança que tinha feito algo errado. Doce por fora, afiada por dentro. Ela disse que eu estava pensando em ir daquele jeito. Olhei para minha roupa confusa. Estava tudo no lugar. O blazer bem passado, a blusa sem manchas, a calça com o vinco certinho. Perguntei o que tinha de errado. Renata suspirou. Aquele suspiro longo, carregado de impaciência, que ela dava toda vez que eu fazia algo que a desagradava. E então vieram as palavras que me marcaram para sempre. Ela disse que aquela roupa era velha, que eu ia envergonhar todo mundo. Cruzou os braços, e eu percebi que suas unhas estavam pintadas de um vermelho escuro que combinava com a bolsa de grife encostada no aparador. Envergonhar. A palavra me atingiu como um tapa. Fiquei parada ali, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu tinha passado a tarde inteira me arrumando. Tinha escolhido a melhor roupa que tinha. E para minha filha, eu era uma vergonha. Tentei dizer que aquela blusa foi presente do pai dela, mas ela me interrompeu com um gesto de mão. Disse que não era hora para sentimentalismo, que era um jantar importante, com gente rica, investidores, pessoas que podiam fazer diferença na carreira do Ricardo. Ela se aproximou de mim e eu senti o perfume francês que custava mais do que meu guarda-roupa inteiro, e sugeriu que eu ficasse em casa. Que ela inventaria uma desculpa. Fica em casa, como um cachorro velho que não pode sair porque assusta as visitas. Fica em casa, mãe. Você atrapalha, mãe. Você envergonha, mãe. Ricardo apareceu no topo da escada naquele momento. Meu genro, o empresário de sucesso. Ele ajeitou a gravata enquanto descia e, quando me viu ali parada, fez aquela expressão de quem finge que não viu nada. Disse para Renata que estava na hora, que o motorista já esperava. Passou por mim como se eu fosse parte da decoração. Renata voltou a me olhar e disse que estava combinado, que eu ficaria. Tinha comida na geladeira. As crianças já estavam dormindo, mas se acordassem, eu cuidaria deles. Não era uma pergunta, era uma ordem. Como todas as outras que eu recebia há 5 anos. Cuida das crianças, mãe. Faz o jantar, mãe. Fica invisível, mãe. Olhei para minha filha.
Aquela mulher de 42 anos que eu tinha carregado no ventre, que tinha amamentado durante noites sem fim, que tinha ensinado a andar, a falar, a viver. Olhei para o vestido caro, para as joias reluzentes, e percebi que não a reconhecia mais. Em algum momento, ao longo dos anos, eu tinha perdido minha filha. E no lugar dela, tinha surgido essa estranha que me olhava com desprezo. Mas algo diferente aconteceu dentro de mim naquela noite. Em vez de lágrimas, em vez de súplicas, em vez de me desculpar por existir como eu sempre fazia, eu senti uma calma estranha tomar conta do meu corpo. Olhei para Renata e sorri. Um sorriso tranquilo, sereno, que vinha de um lugar que nem eu conhecia. E disse apenas que tudo bem, que ficaria em casa. Ela pareceu surpresa por um segundo. Talvez esperasse resistência, lágrimas. Era o que eu costumava fazer antes. Implorar por um lugar na própria família. Mas naquela noite eu estava cansada de implorar. Ela disse que ótimo, que conversaríamos amanhã. E saiu pela porta da frente com Ricardo, os saltos altos ecoando no piso de mármore, sem olhar para trás. Fiquei parada no hall por alguns minutos. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado de mansão vazia, com móveis caros e paredes frias. O lustre de cristal pendia do teto como uma ameaça silenciosa. E então eu fiz algo que me surpreendeu. Subi as escadas de volta para o meu quarto. Peguei minha bolsa de couro marrom, aquela que uso há 15 anos, que Joaquim me deu quando completamos 20 anos de casados. Verifiquei se minha carteira estava lá dentro, se meu celular estava carregado, e desci novamente. Mas dessa vez não fui para a sala de televisão. Não fui para a cozinha esquentar as sobras. Fui para a porta dos fundos. O ar da noite estava fresco, e eu respirei fundo pela primeira vez em horas. Talvez pela primeira vez em anos. Chamei um táxi pelo celular, coisa que meu neto Pedro tinha me ensinado meses antes. E quando o carro chegou, entrei no banco de trás com o coração batendo forte. O motorista perguntou para onde íamos. Eu disse o nome do restaurante. O mesmo restaurante onde Renata e Ricardo estavam indo. Durante o trajeto, fui pensando em como tinha chegado àquele ponto. Como a menina que eu tinha criado com tanto amor tinha se transformado naquela mulher que sentia vergonha da própria mãe. Como eu tinha me tornado invisível dentro da minha própria vida. Mas principalmente, fui pensando no segredo que eu guardava há 5 anos. O segredo que Joaquim tinha me deixado antes de partir. O segredo que eu nunca contei para ninguém. Porque o que Renata não sabia, o que ela nunca se deu ao trabalho de descobrir, era que aquele jantar não aconteceria sem mim. O investidor que ela queria tanto impressionar era meu amigo. O dinheiro que sustentava a empresa do marido dela era meu. As ações que mantinham toda aquela vida de luxo estavam no meu nome. Eu era a sócia majoritária da empresa do meu genro. 52% das ações. E minha filha não fazia ideia. O táxi parou em frente ao restaurante. Olhei para a fachada elegante, para os carros importados, para as pessoas bem vestidas entrando pelas portas de vidro. E por um segundo, hesitei. Talvez fosse melhor voltar para casa. Talvez fosse melhor continuar fingindo. Talvez fosse melhor aceitar o papel de mãe invisível. Mas então eu lembrei das palavras dela. Você vai envergonhar todo mundo. E algo dentro de mim se acendeu. Uma chama que eu achava que tinha apagado há muito tempo. Paguei o motorista e saí do carro. Ajeitei meu blazer azul marinho, aquele mesmo que minha filha tinha chamado de roupa velha. Ergui a cabeça e entrei no restaurante. O maître me reconheceu imediatamente. Eu tinha jantado ali várias vezes com Joaquim. Ele me cumprimentou com um sorriso genuíno. E quando eu pedi uma mesa discreta, num canto onde pudesse ver a entrada sem ser vista, ele não fez perguntas. Sentei protegida por uma coluna e um arranjo de flores enormes. Dali, eu podia ver toda a mesa onde seria o jantar de negócios. Mas ninguém me veria. Pedi uma água com gás e esperei. 15 minutos depois, vi quando Renata e Ricardo entraram. Ela estava radiante, sorrindo, cumprimentando as pessoas como se fosse a dona do lugar. Ele andava um passo atrás, segurando a mão dela como um troféu. Na mesa principal já estava sentado seu Antônio Mendes, o maior investidor do novo projeto de Ricardo, o dono de uma rede de hotéis em São Paulo.
E, o que ninguém naquela mesa sabia, meu amigo de longa data, amigo de infância do meu Joaquim. Antônio se levantou para cumprimentá-los. Vi quando Ricardo apertou a mão dele com força demais, tentando parecer confiante. Vi quando Renata deu aquele sorriso ensaiado. E então ouvi a pergunta que mudaria tudo. A voz de Antônio era grave, clara, e chegou até mim mesmo com o burburinho do restaurante. Ele perguntou onde estava Dona Maria. Se eu estava chegando. Do meu canto escondido, vi Ricardo engasgar. Vi Renata congelar por um segundo, o sorriso vacilando antes de se recompor. Ricardo disse que eu não estava me sentindo bem, que tinha preferido ficar em casa. Renata acrescentou que eu era mais caseira, que não gostava desses eventos. Mentira. Mentira descarada. Eu adorava eventos. Era Renata quem não me deixava ir. Antônio franziu a testa. Disse que era uma pena, que tinha assuntos importantes para tratar diretamente comigo. Ricardo tentou contornar, dizendo que ele era o diretor executivo, que qualquer decisão podia passar por ele. Antônio levantou a mão, interrompendo-o, e disse as palavras que fizeram o mundo da minha filha começar a desmoronar. Ele disse que não investia em empresas, investia em pessoas. E a pessoa que tinha dado confiança para ele colocar 15 milhões naquele projeto era eu, que eu tinha aprovado cada cláusula do contrato. Sem minha presença ali, ele não se sentia confortável para fechar o negócio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi Ricardo ficar pálido. Vi as mãos de Renata começarem a tremer. Vi os outros executivos trocando olhares confusos. E então Antônio acrescentou, como quem comenta sobre o clima, se eles sabiam que eu era a sócia majoritária da empresa. 52% das ações. Ele presumiu que eu estaria ali representando meus interesses. O rosto de Renata ficou branco. Literalmente branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado do corpo dela. Ela olhou para Ricardo, buscando uma explicação que ele claramente não tinha. A boca dele abriu e fechou várias vezes, sem conseguir emitir som. A voz dela saiu estrangulada, quase irreconhecível. Sócia majoritária? Do que ele estava falando? Foi nesse momento que eu me levantei da minha mesa escondida. Ajeitei meu blazer azul marinho, aquele que minha filha tinha chamado de roupa velha, e caminhei em direção a eles. Cada passo parecia acontecer em câmera lenta. O restaurante inteiro pareceu silenciar. Antônio me viu primeiro. Seu rosto se iluminou num sorriso genuíno. Ele se levantou e caminhou até mim, pegando minha mão e beijando-a com a elegância de um cavalheiro de outra época. Disse meu nome com alegria. Disse que estava feliz que eu tinha vindo. Renata se virou, e o que eu vi no rosto dela naquele momento ficará gravado na minha memória para sempre. Primeiro veio o choque puro, os olhos arregalados, a boca aberta. Depois veio a confusão. E, finalmente, quando nossos olhares se encontraram, veio o reconhecimento devastador. Ela entendeu. Naquele segundo, ela entendeu tudo. Cada vez que me excluiu, cada vez que me humilhou, cada vez que me chamou de vergonha. Suas pernas cederam. Ela tentou se apoiar na mesa, mas suas mãos estavam tremendo demais. Ricardo estendeu o braço para segurá-la, mas ela o empurrou. Com uma voz que eu mal reconheci, minha filha perguntou o que estava acontecendo. Olhei para ela com toda a calma que eu tinha guardado durante 5 anos de silêncio. 5 anos de humilhação. 5 anos sendo tratada como um estorvo. E respondi simplesmente que tinha vindo para o jantar. Afinal, parecia que ele não acontecia sem mim. O silêncio naquele restaurante durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Todos os olhos estavam em mim. Os executivos, os garçons, as pessoas nas mesas ao redor. Mas eu só conseguia ver Renata. Minha filha estava paralisada, o rosto branco como cera, os lábios tremendo, as mãos agarradas na borda da mesa como se fosse cair a qualquer momento. Ricardo, ao lado dela, parecia ter encolhido. O empresário confiante de minutos antes tinha desaparecido, substituído por um homem que acabara de descobrir que o chão sob seus pés nunca foi sólido. Antônio puxou uma cadeira para mim, bem ao lado dele, de frente para minha filha. Sentei com calma, ajeitando minha bolsa no colo, como se aquilo fosse apenas mais um jantar qualquer.
Por dentro, meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que todos pudessem ouvir. A primeira pessoa a quebrar o silêncio foi um dos executivos, um homem de cabelos grisalhos que eu nunca tinha visto antes. Ele olhou para Antônio e perguntou se aquilo era algum tipo de brincadeira. Antônio riu, daquele jeito tranquilo que homens poderosos riem quando sabem que têm todas as cartas na mão. Ele disse que não era brincadeira nenhuma, que conhecia Maria de Lourdes há mais de 30 anos, que ela era viúva do seu melhor amigo, Joaquim Vieira, um dos contadores mais respeitados de São Paulo, e que qualquer um que fizesse uma pesquisa básica na estrutura societária da empresa descobriria o que ele estava dizendo. Renata finalmente encontrou a voz. Saiu rouca, quebrada, quase irreconhecível. Ela disse que não era possível, que eu era só a mãe dela, que eu morava na casa dela, cuidava dos filhos dela, esquentava a comida que ela deixava na geladeira. Só a mãe dela. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Antônio olhou para Renata com uma expressão que misturava pena e desprezo. Perguntou se ela realmente não sabia quem tinha investido o capital inicial na empresa do marido. Se ela nunca tinha se perguntado de onde veio o dinheiro que transformou um projeto de garagem numa empresa de logística com filiais em 3 estados. Ricardo tentou intervir. Disse que os documentos sempre vieram de um escritório de advocacia, que ele nunca teve acesso direto ao investidor principal, que todas as comunicações eram feitas por intermediários. A voz dele estava trêmula, e eu percebi que suas mãos também tremiam. Olhei para meu genro com uma calma que me surpreendeu. Disse que ele estava certo. Joaquim preferiu manter o anonimato para proteger o investimento. Mas quando ele partiu, há 5 anos, a responsabilidade passou para mim. E eu mantive tudo funcionando em silêncio, aprovando contratos, analisando relatórios, tomando decisões que eles nunca souberam que eram minhas. Renata se levantou abruptamente. A cadeira dela raspou no chão com um barulho que fez algumas pessoas nas mesas vizinhas virarem a cabeça. Ela estava vermelha agora, os olhos brilhando de lágrimas contidas, a respiração pesada. Ela disse que eu tinha mentido, que eu tinha me fingido de coitada todos esses anos, que eu tinha deixado ela me tratar daquele jeito, sabendo o tempo todo que tinha poder para mudar tudo. Olhei para minha filha e senti algo que não esperava. Pena. Não de mim mesma, mas dela. Daquela mulher que tinha se perdido tanto na busca por status e aparências que não conseguia mais enxergar a própria mãe. Respondi que não tinha mentido. Tinha apenas ficado em silêncio. E perguntei a ela qual era a diferença entre o que eu fiz e o que ela fazia todos os dias, escondendo a própria mãe quando as visitas chegavam. O golpe acertou em cheio. Vi Renata recuar como se tivesse levado um tapa. Os outros executivos trocavam olhares desconfortáveis. Ricardo tinha afundado na cadeira, parecendo querer desaparecer. Antônio pigarreou e disse que talvez aquele não fosse o melhor momento para discussões familiares, que eles tinham negócios para tratar e que ele preferia fazer isso com todos os envolvidos presentes e com a cabeça fria. Sugeriu remarcar o jantar para a semana seguinte, no escritório, onde poderiam ter uma conversa mais produtiva. Ricardo concordou rapidamente, quase ansiosamente. Qualquer coisa para sair daquela situação. Ele se levantou, tentou pegar o braço de Renata, mas ela se afastou dele com um movimento brusco. Minha filha me olhou uma última vez antes de sair. E o que eu vi naqueles olhos me doeu mais do que todas as humilhações dos últimos 5 anos. Não era raiva, não era vergonha, era medo. Medo puro e genuíno de uma mulher que acabara de perceber que o mundo dela era muito mais frágil do que ela imaginava. Eles saíram do restaurante sem se despedir de ninguém. Eu fiquei ali, sentada ao lado de Antônio, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. Antônio pediu uma garrafa de vinho e encheu 2 taças. Disse que eu tinha sido muito corajosa, que ele sabia há anos que a situação na casa de Renata não era boa, mas que nunca imaginou que fosse tão grave. Perguntou por que eu tinha aguentado tanto tempo. Olhei para o vinho na minha taça, pensando na resposta. Disse que no começo achei que era o certo a fazer, que mães se sacrificam pelos filhos, que era meu dever ajudar. Depois, quando percebi que estava sendo usada, já não sabia mais como sair.
A cada ano que passava, parecia mais difícil mudar qualquer coisa. Antônio balançou a cabeça lentamente. Disse que entendia, que tinha visto muitos casamentos e famílias desmoronarem por causa desse tipo de dinâmica. Pessoas boas sendo devoradas por pessoas que confundem amor com servidão. Ficamos conversando por mais de 1 hora. Ele me contou sobre os últimos anos, sobre como a empresa tinha crescido, sobre os planos de expansão que Ricardo tinha apresentado. Disse que sempre achou estranho que eu nunca aparecesse nas reuniões, que Ricardo sempre dava desculpas vagas quando perguntavam por mim. Perguntei a ele se o investimento ainda estava de pé, apesar de tudo que tinha acontecido. Antônio sorriu e disse que claro que estava. Que ele investia em pessoas, e a pessoa em quem ele confiava era eu, não Ricardo. Que agora, mais do que nunca, ele queria ter certeza de que eu estaria presente em todas as decisões importantes. Saí do restaurante perto das 11 da noite. O ar estava frio, e eu apertei meu blazer contra o corpo, aquele blazer azul marinho que Renata tinha chamado de roupa velha. Agora ele parecia uma armadura. Chamei um táxi e dei o endereço da casa de Renata. Durante o trajeto, fui pensando no que encontraria quando chegasse. Gritos, lágrimas, silêncio gelado. Qualquer coisa parecia possível. Quando o táxi parou em frente à casa, vi que as luzes da sala ainda estavam acesas. Paguei o motorista e caminhei até a porta. Minha chave ainda funcionava, mas hesitei antes de usá-la. Aquela casa tinha sido minha prisão nos últimos 5 anos. Cada cômodo carregava memórias de humilhações pequenas e grandes, de olhares de desprezo, de palavras que cortavam como navalhas. Respirei fundo e entrei. Renata estava sentada no sofá da sala, sozinha. As luzes estavam baixas e ela segurava uma taça de vinho vazia, os olhos vermelhos e inchados de quem tinha chorado por horas. Ricardo não estava em lugar nenhum. Provavelmente tinha se trancado no escritório ou saído para esfriar a cabeça. Ou talvez para ligar para os advogados. Naquele momento, eu não me importava. Quando me viu, ela não se levantou. Apenas me olhou. E pela primeira vez em anos, eu não vi desprezo naquele olhar. Vi uma mulher perdida, confusa, tentando entender como o mundo dela tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Ela perguntou por que eu nunca tinha contado. A voz dela estava cansada, derrotada, completamente diferente daquela voz afiada que me mandava ficar em casa poucas horas antes. Sentei na poltrona de frente para ela. Disse que no começo era porque Joaquim tinha pedido sigilo. Ele queria que Ricardo provasse seu valor, sem saber que tinha uma rede de proteção. Depois, quando Joaquim partiu, eu pensei em contar. Mas aí vi como Renata me tratava. Vi como ela me escondia dos amigos, como fingia que eu não existia quando convinha. E decidi esperar para ver se ela mudaria. Renata perguntou se eu estava me vingando, se tudo aquilo tinha sido planejado para humilhá-la. Balancei a cabeça. Disse que não tinha planejado nada, que a única coisa que eu queria naquela noite era ir ao jantar com minha família, usar meu blazer, sentar à mesa, ser tratada como uma pessoa normal. Mas ela tinha me chamado de vergonha. Tinha me mandado ficar em casa como se eu fosse um incômodo que precisava ser escondido. Minha voz falhou um pouco nessa parte, e eu precisei respirar fundo antes de continuar. Disse que naquele momento, quando ela saiu pela porta sem olhar para trás, eu entendi que não podia mais ficar em silêncio, que se eu continuasse aceitando aquele tratamento, ia me perder completamente. Ia virar um fantasma na minha própria vida. Renata abaixou a cabeça. Ficou um longo tempo em silêncio, e eu deixei. Às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Quando ela finalmente falou, a voz estava embargada. Disse que não sabia por que tinha se tornado aquela pessoa, que quando era jovem sonhava em ser como eu, forte, independente, respeitada. Mas em algum momento do caminho, ela perdeu isso. Começou a achar que valor se media em roupas de grife e jantares em restaurantes caros, que aparência era mais importante que essência. Escutei sem interromper. Era a conversa mais honesta que tínhamos tido em anos, talvez a mais honesta de nossas vidas. Ela disse que tinha vergonha, não de mim, de si mesma, de ter tratado a própria mãe como empregada, de ter priorizado a opinião de estranhos sobre o amor de quem sempre esteve ao seu lado. Disse que entendia se eu nunca a perdoasse, que ela mesma não sabia se conseguiria se perdoar. Olhei para minha filha,
aquela mulher de 42 anos que de repente parecia uma menina assustada, e disse a verdade, que eu não sabia se conseguia perdoar, que aquilo não era algo que se resolve em uma noite, com lágrimas e palavras bonitas, mas que eu ainda a amava, que nunca tinha deixado de amar, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando ela me fazia sentir que eu não valia nada. Renata começou a chorar. Não aquele choro contido de quem quer manter as aparências, mas um choro solto, de criança. Ela veio até mim e se ajoelhou no chão, encostando a cabeça no meu colo, como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Fiquei ali, passando a mão no cabelo dela, sentindo suas lágrimas molharem minha calça. E por um momento, só por um momento, pareceu que as coisas poderiam ficar bem. Mas eu sabia que aquela era apenas a primeira noite de uma longa jornada. Que palavras ditas em momentos de crise nem sempre se transformam em ações. Que Renata teria que provar, dia após dia, que realmente queria mudar. Que o arrependimento de hoje precisaria virar respeito amanhã. E eu também tinha decisões a tomar. Não podia continuar morando naquela casa, sendo a babá invisível, a empregada não remunerada. Precisava reconstruir minha própria vida, encontrar meu próprio espaço, redescobrir quem eu era além de mãe e avó. Naquela noite, quando finalmente subi para meu quarto, eu sabia que nada seria como antes. O segredo tinha vindo à tona. As máscaras tinham caído. E agora, pela primeira vez em 5 anos, eu tinha uma escolha real sobre o meu futuro. Deitei na cama olhando para o teto, pensando em Joaquim. Imaginei o que ele diria se pudesse me ver agora. Provavelmente sorriria daquele jeito calmo dele e diria que estava orgulhoso, que eu finalmente tinha encontrado minha voz, que eu finalmente tinha lembrado quem eu era. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Mas antes de adormecer, uma certeza se formou na minha mente. Aquela casa não seria mais meu endereço por muito tempo. Era hora de escrever um novo capítulo na minha história. E dessa vez, eu seria a autora principal. Acordei com o som de vozes alteradas vindo do andar de baixo. Olhei para o relógio no criado mudo. 6h40 da manhã. O sol mal tinha nascido e a casa já estava em guerra. Levantei devagar, sentindo o peso da noite anterior em cada músculo do meu corpo. Tinha dormido poucas horas, mas foram as horas mais tranquilas que eu tive em muito tempo. A verdade tinha finalmente vindo à tona, e por mais doloroso que fosse o processo, havia uma paz estranha em não carregar mais aquele segredo. Desci as escadas, seguindo as vozes. Vinham da cozinha. Quando cheguei à porta, vi uma cena que me fez parar imediatamente. Ricardo estava de pé, ainda com a roupa da noite anterior, os olhos vermelhos de quem não tinha dormido. Renata estava sentada à mesa, as mãos tremendo ao redor de uma xícara de café que esfriava. E entre eles, assustados e confusos, Pedro e Isabela, meus netos de 11 e 8 anos, olhavam de um para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Foi Pedro quem me viu primeiro. Ele correu até mim e me abraçou pela cintura, o rosto afundado no meu roupão. Perguntou por que todo mundo estava gritando, por que a mãe estava chorando, por que o pai tinha dormido no escritório. Antes que eu pudesse responder, Ricardo se virou para mim. E pela primeira vez desde que o conheci, há 12 anos, vi raiva genuína nos olhos dele. Não aquela indiferença educada que ele sempre demonstrava. Raiva pura, crua, de um homem que se sentia traído. Ele disse que eu tinha arruinado tudo, que tinha passado anos fingindo ser uma coitada enquanto segurava o controle da empresa dele, que tinha humilhado ele na frente do maior investidor do projeto, na frente dos executivos, na frente da própria esposa. Senti Pedro se apertar mais contra mim. Coloquei a mão nas costas dele, tentando acalmá-lo. Olhei para Ricardo com a mesma calma que tinha descoberto dentro de mim na noite anterior. Disse que a empresa nunca foi só dele, que o dinheiro que construiu aquela empresa veio do meu marido, foi registrado no meu nome, e que eu tinha todo o direito de participar das decisões. Disse também que não tinha humilhado ninguém. Tinha apenas aparecido num jantar do qual fui excluída pela minha própria filha. Ricardo deu um soco na mesa, fazendo as xícaras pularem. Isabela começou a chorar. Renata se levantou e foi até a filha, abraçando-a, lançando um olhar desesperado para mim.
Foi quando Ricardo disse algo que me gelou por dentro. Ele disse que ia consultar os advogados, que ia contestar a validade daquelas ações. Que não era possível que uma velha que passava o dia cuidando de crianças e esquentando comida fosse dona de mais da metade da empresa que ele tinha construído do zero. Uma velha. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Olhei para meu genro, aquele homem que eu tinha recebido na minha família, que eu tinha ajudado a criar os filhos, que eu tinha servido durante 5 anos, sem nunca receber um obrigado. E senti algo que não esperava: pena. Pena de um homem tão pequeno que não conseguia aceitar que devia algo a alguém. Respondi que ele podia consultar quantos advogados quisesse, que os documentos eram legais, registrados em cartório, válidos há mais de uma década, que Joaquim tinha feito tudo certinho, como o contador meticuloso que sempre foi, e que se ele quisesse uma guerra judicial, eu estava preparada para enfrentar. Ricardo ficou vermelho. Por um momento, achei que ele fosse partir para cima de mim. Mas Renata se colocou entre nós, a voz finalmente saindo do torpor da noite anterior. Ela disse para ele parar, que não era assim que iam resolver as coisas, que eu era a mãe dela, a avó dos filhos deles, e que eles precisavam conversar como adultos. Ricardo olhou para a esposa com desprezo. Disse que ela era tão culpada quanto eu, que se ela tivesse mantido a mãe dela por perto, se tivesse tratado melhor, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Disse que Renata tinha criado aquela situação com a própria incompetência. Vi minha filha recuar como se tivesse levado um tapa, e naquele momento, algo mudou. Renata olhou para o marido de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era medo, não era submissão, era decepção. Era o olhar de uma mulher que finalmente via quem estava ao seu lado. Ela disse que ele estava certo, que ela tinha tratado a própria mãe mal durante anos, mas que pelo menos ela estava tentando reconhecer o erro. Perguntou o que ele estava fazendo além de gritar e ameaçar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro ainda estava agarrado em mim. Isabela chorava baixinho no canto. E no meio daquela cozinha que tantas vezes eu tinha limpado sozinha, 2 gerações da minha família estavam se despedaçando. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. Com aquela voz fina de criança, ela perguntou se a vovó ia embora, se a gente não ia mais fazer biscoito junto, se eu estava brava com ela. Me ajoelhei no chão, ignorando a dor nos joelhos, e abri os braços para minha neta. Ela veio correndo e se jogou em mim, chorando. Pedro também veio, e de repente eu estava ali, no meio da cozinha, abraçando meus 2 netos enquanto o mundo dos adultos desmoronava ao redor. Disse para eles que a vovó nunca ia ficar brava com eles, que eu os amava mais do que qualquer coisa no mundo, mas que a vovó precisava de um tempo para pensar, para descansar, para cuidar de si mesma. Disse que isso não significava que eu ia abandoná-los, que a gente ia continuar se vendo, fazendo biscoito, assistindo filme junto. Pedro perguntou se eu ia morar em outro lugar. A pergunta saiu tão direta, tão simples, que me pegou desprevenida. Olhei para ele, para aquele menino de 11 anos que tinha me ensinado a usar o celular, que às vezes vinha conversar comigo no meu quarto quando os pais brigavam, que era mais observador do que qualquer adulto daquela casa. Disse que sim, que a vovó ia procurar um cantinho só dela, mas que ele e Isabela sempre seriam bem-vindos, sempre teriam um lugar no meu coração e na minha casa, onde quer que eu estivesse. Renata começou a chorar de novo. Ricardo bufou e saiu da cozinha, batendo a porta do escritório com força. O barulho ecoou pela casa como um trovão. E eu fiquei ali, no chão frio, segurando meus netos, sentindo que finalmente tinha tomado a decisão certa. Mais tarde naquela manhã, enquanto Renata levava as crianças para a escola, eu subi para o meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Não tinha muita coisa. Roupas, alguns livros, as fotos de Joaquim, os brincos da minha mãe, 5 anos morando naquela casa e tudo o que eu tinha cabia em 2 malas. Era triste e libertador ao mesmo tempo. Estava fechando a 2ª mala quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem saber o que esperar. A voz do outro lado era de Antônio Mendes. Ele perguntou como eu estava, se a noite tinha sido difícil, se eu tinha conseguido descansar. Disse que tinha ficado preocupado, que não conseguiu dormir direito pensando na situação. Contei brevemente o que tinha acontecido de manhã. A discussão,
as ameaças de Ricardo, a decisão de sair de casa. Antônio ficou em silêncio por um momento e depois disse algo que mudou completamente o rumo do meu dia. Ele disse que tinha uma proposta para mim, que estava pensando nisso desde a noite anterior, mas que a conversa daquela manhã tinha confirmado sua decisão. Queria me oferecer uma posição formal no conselho da empresa. Não como investidora silenciosa, mas como conselheira ativa, com voz e voto em todas as decisões importantes. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Perguntei se ele tinha certeza, se não era precipitado, se Ricardo não ia criar mais problemas. Antônio riu baixinho. Disse que Ricardo podia criar os problemas que quisesse, mas que a realidade era simples. Eu era dona de 52% da empresa, e ele estava colocando mais 15 milhões no projeto. Juntos, nós tínhamos poder suficiente para decidir o futuro daquela empresa com ou sem a cooperação do meu genro. Disse também que tinha um apartamento vazio no prédio dele, no centro da cidade. Um lugar que ele mantinha para visitas de negócios, mas que estava desocupado há meses. Se eu precisasse de um lugar para ficar enquanto organizava minha vida, era só aceitar. Sem compromisso, sem prazo, pelo tempo que eu precisasse. Senti as lágrimas chegando, mas não deixei cair. Agradeci. Disse que precisava pensar, que era muita coisa de uma vez só. Antônio entendeu e disse que não tinha pressa, que o apartamento estaria disponível quando eu quisesse e que a proposta do conselho ficaria de pé pelo tempo que eu precisasse para decidir. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, mas de uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha opções reais. Tinha um lugar para ir, tinha uma posição para ocupar, tinha pessoas que me respeitavam pelo que eu era. Renata voltou da escola por volta das 10 da manhã. Encontrou-me no quarto, com as malas prontas, olhando pela janela para o jardim, onde tantas vezes eu tinha brincado com meus netos. Ela parou na porta, os olhos ainda inchados de chorar. Perguntou se eu realmente ia embora. Se não tinha jeito de a gente resolver as coisas, de recomeçar, de tentar de novo. Virei para ela e disse a verdade. Disse que eu a amava, que sempre ia amar, mas que não podia continuar naquela casa. Que cada canto daquele lugar me lembrava de anos sendo tratada como invisível. Que eu precisava de um espaço meu, onde eu pudesse existir sem pedir permissão, sem me desculpar por ocupar espaço. Renata começou a protestar, mas eu levantei a mão. Disse que não era uma punição, era uma necessidade. Que talvez, com distância, a gente conseguisse construir uma relação de verdade. Uma relação baseada em respeito, não em obrigação. Em escolha, não em dependência. Ela perguntou para onde eu ia. Disse que tinha uma opção, um apartamento no centro, emprestado por um amigo. Que ia ficar lá temporariamente, enquanto decidia os próximos passos. Renata quis saber se era Antônio. Confirmei. E então, vi algo mudar no rosto da minha filha. Uma compreensão tardia de que eu tinha uma vida além daquela casa, conexões além daquela família, valor além do papel de babá e empregada que ela tinha me designado. Ela disse que ia sentir minha falta, que as crianças iam sentir minha falta, que a casa não ia ser a mesma sem mim. Olhei para minha filha e disse algo que precisava ser dito há muito tempo. Disse que eu também ia sentir falta, mas que sentir falta era diferente de se anular, que amor de verdade não exige que a gente desapareça para caber no espaço que os outros permitem, que eu tinha passado 5 anos tentando me fazer pequena para não incomodar e que isso tinha quase me destruído. Renata não respondeu. Ficou ali parada, chorando em silêncio, enquanto eu pegava minhas malas e descia as escadas pela última vez. Na porta da frente, dei uma última olhada para trás. Aquela casa onde eu tinha vivido 5 anos, onde eu tinha cuidado dos meus netos, onde eu tinha sido invisível durante tanto tempo. E senti uma coisa estranha. Gratidão. Gratidão por aquele lugar ter me ensinado o que eu não queria mais ser. Gratidão por ter me empurrado até o limite, onde eu finalmente encontrei minha força. O táxi já estava esperando na porta. Coloquei as malas no porta-malas e entrei no banco de trás. Quando o motorista perguntou para onde, eu dei o endereço do apartamento no centro. E enquanto o carro se afastava daquela casa, eu não olhei pelo retrovisor. Não precisava.
O passado estava ficando para trás, e pela primeira vez em muito tempo eu estava ansiosa pelo que viria pela frente. Meu celular apitou. Era uma mensagem de Pedro. Vovó, posso te visitar no fim de semana? Posso levar a Isa também? Sorri, sentindo o coração aquecer. Respondi com 4 palavras. Sempre, meu amor. Sempre. Algumas coisas eu estava deixando para trás, mas as que realmente importavam, essas eu levava comigo. E agora, finalmente, eu tinha um lugar só meu para recebê-las. O apartamento de Antônio ficava no 12º andar de um prédio elegante no centro da cidade. Quando o porteiro me entregou as chaves, olhou para minhas 2 malas surradas e deve ter pensado que eu era alguma parente pobre vindo de visita. Não disse nada, apenas indicou o elevador com um gesto educado. Abri a porta e entrei num espaço que parecia de outro mundo. Sala ampla com janelas enormes, cozinha equipada, 2 quartos com camas feitas, banheiro com toalhas macias. Tudo limpo, organizado, esperando por alguém, esperando por mim. Larguei as malas no chão e fui até a janela. Dali eu podia ver a cidade inteira se estendendo até o horizonte. Carros pequenos como formigas, pessoas caminhando apressadas, a vida acontecendo lá embaixo enquanto eu estava ali em cima, finalmente respirando. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava sozinha. Não tinha criança para buscar na escola, não tinha jantar para preparar, não tinha roupa para lavar. O silêncio do apartamento não era pesado como o silêncio da casa de Renata. Era leve, era meu. Passei os primeiros dias me adaptando. Aprendi a usar a máquina de café italiana que Antônio tinha deixado. Descobri um mercadinho a 2 quadras que vendia pão fresco de manhã. Encontrei uma padaria com as melhores empadas que eu já tinha provado. Pequenas alegrias que eu tinha esquecido que existiam. Pedro e Isabela vieram me visitar no sábado, como prometido. Renata os trouxe, mas não subiu. Ficou esperando no carro e eu entendi a mensagem. Ela ainda estava processando tudo, ainda não sabia como agir perto de mim. Tudo bem, eu também estava aprendendo. As crianças ficaram maravilhadas com o apartamento. Pedro quis saber se dava para ver a casa deles dali de cima. Isabela correu para a cozinha e perguntou se a gente podia fazer biscoito ali também. Disse que sim, que podíamos fazer biscoito, bolo, o que ela quisesse. Os olhos dela brilharam de um jeito que me fez quase chorar. Passamos a tarde juntos. Fizemos biscoitos de chocolate, assistimos desenho na televisão enorme da sala, brincamos de cartas. Quando Renata mandou mensagem dizendo que estava na portaria, as crianças não queriam ir embora. Pedro me abraçou forte e disse no meu ouvido que gostava mais de mim ali do que na casa deles. Que ali eu parecia mais feliz. Crianças percebem tudo. Às vezes, mais do que os adultos. Na segunda-feira seguinte, recebi a ligação que mudaria o rumo da minha nova vida. Era a secretária de Antônio, confirmando a reunião do conselho para quarta-feira às 10 da manhã. Perguntou se eu precisava de transporte, se tinha alguma restrição alimentar para o coffee break, se preferia a água com ou sem gás. Fiquei tão surpresa com tanta atenção que demorei para responder. Passei os 2 dias seguintes nervosa como não ficava há décadas. Revisei os documentos que Antônio tinha me enviado, estudei os números da empresa, li sobre os projetos em andamento. Joaquim sempre dizia que conhecimento era poder, e eu queria chegar naquela reunião preparada. Na manhã de quarta-feira, acordei às 5 da manhã. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei um tempo escolhendo a roupa. Optei pelo mesmo blazer azul marinho que Renata tinha chamado de velho. Mas dessa vez, coloquei uma blusa branca por baixo e um colar de pérolas discreto. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu quase tinha esquecido que existia. O carro que Antônio mandou chegou às 9h30. Um motorista uniformizado abriu a porta para mim e eu entrei sentindo que estava num filme. Durante o trajeto, fui olhando a cidade passar pela janela e pensando em como a vida pode mudar em questão de dias. O prédio da empresa ficava numa região comercial nobre. Fachada de vidro espelhado, logo enorme na entrada, seguranças de terno na recepção. Quando disse meu nome, a recepcionista sorriu e pediu que eu esperasse um momento. Menos de 1 minuto depois, uma moça elegante veio me buscar e me conduziu até o elevador executivo. A sala de reuniões ficava no último andar.
Mesa de madeira escura para 12 pessoas, cadeiras de couro, telão na parede, vista panorâmica da cidade. Antônio já estava lá, conversando com 2 homens que eu não conhecia. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Ele veio até mim e me cumprimentou com um beijo no rosto. Apresentou-me aos outros como Dona Maria de Lourdes Vieira, sócia majoritária e nova conselheira da empresa. Os homens apertaram minha mão com respeito e eu percebi nos olhos deles uma curiosidade genuína. Provavelmente tinham ouvido falar do que aconteceu no jantar. Aos poucos, a sala foi enchendo. Executivos de terno, uma mulher de cabelo curto que era diretora financeira, um senhor mais velho que cuidava da parte jurídica. Todos me cumprimentavam com deferência, como se eu fosse alguém importante. E a verdade me atingiu como um raio. Eu era alguém importante. Sempre tinha sido. Só tinha esquecido. Ricardo chegou por último. Entrou na sala com passos duros, evitando olhar para mim. Sentou na ponta oposta da mesa, o mais longe possível. Seu rosto estava fechado, os maxilares travados. Parecia um homem indo para a guerra. Antônio abriu a reunião, agradecendo a presença de todos e anunciando oficialmente minha entrada no conselho. Explicou que eu era a maior acionista da empresa desde sua fundação e que, a partir daquele momento, participaria ativamente das decisões estratégicas. Houve aplausos educados ao redor da mesa. Ricardo não bateu palmas. Os primeiros pontos da pauta foram técnicos: relatórios financeiros, projeções de crescimento, análise de mercado. Eu ouvia atentamente, fazendo anotações, tentando absorver o máximo de informação possível. Era um mundo novo para mim, mas não era impossível de entender. Joaquim tinha me ensinado a ler balanços quando éramos jovens, e aquele conhecimento estava voltando aos poucos. Foi no 4º item da pauta que as coisas esquentaram. Era uma proposta de expansão para o Nordeste, um projeto que Ricardo vinha defendendo há meses. Ele apresentou os números com confiança, falou sobre oportunidades de mercado, mostrou gráficos coloridos no telão. Era claramente algo em que tinha investido muito tempo e energia. Quando terminou, Antônio perguntou se alguém tinha considerações. O silêncio durou alguns segundos. Então eu levantei a mão. Todos os olhos se voltaram para mim. Ricardo ficou tenso na cadeira, os dedos apertando a caneta com força. Disse que tinha algumas perguntas, que os números pareciam otimistas demais considerando a situação econômica atual, que o custo de implementação parecia subestimado, que não havia menção aos riscos de inadimplência na região, que historicamente eram mais altos do que no Sudeste. Ricardo me interrompeu, a voz carregada de irritação. Disse que eu não entendia de negócios, que tinha passado os últimos anos cuidando de crianças e cozinhando, que não tinha qualificação para questionar um projeto daquela magnitude. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os outros executivos trocavam olhares desconfortáveis. Antônio franziu a testa, claramente desaprovando a atitude do meu genro. Olhei para Ricardo com a mesma calma que tinha descoberto dentro de mim naquela noite no restaurante. Disse que ele tinha razão em uma coisa. Eu tinha passado os últimos anos cuidando de crianças e cozinhando. Mas antes disso, tinha passado 20 anos ao lado de Joaquim Vieira, um dos contadores mais respeitados de São Paulo. Disse que tinha aprendido a ler um balanço antes de ele aprender a andar. E que minhas perguntas eram válidas, independentemente do que eu tivesse feito nos últimos 5 anos. A diretora financeira, uma mulher de uns 50 anos chamada Doutora Cristina, pediu a palavra. Disse que concordava com minhas observações, que ela mesma tinha levantado pontos similares em reuniões anteriores, mas que suas preocupações tinham sido descartadas. Que era reconfortante ver alguém fazendo as perguntas certas. Ricardo ficou vermelho. Tentou argumentar, mas Antônio levantou a mão pedindo silêncio. Disse que a proposta seria revisada antes de qualquer aprovação, que uma análise mais conservadora seria feita, considerando os pontos levantados, e que esperava que todos os membros do conselho fossem tratados com respeito, independentemente de seu histórico pessoal. Era um recado direto para Ricardo. E todos na sala entenderam. A reunião continuou por mais 2 horas, mas o clima tinha mudado. Eu fiz outras perguntas, dei algumas sugestões, participei das discussões como qualquer outro membro do conselho. E aos poucos, fui percebendo que as pessoas me ouviam,
que minha opinião tinha peso, que eu não era mais invisível. Quando a reunião terminou, Ricardo foi o primeiro a sair. Passou por mim sem dizer uma palavra, os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. Por um momento, senti pena dele. Mas então lembrei de todas as vezes que ele passou por mim como se eu fosse parte da decoração, e a pena se transformou em indiferença. Antônio me convidou para almoçar. Fomos a um restaurante italiano a algumas quadras dali, um lugar discreto com toalhas de linho e garçons que falavam baixo. Ele pediu uma garrafa de vinho e disse que estava orgulhoso de mim, que eu tinha me saído melhor do que ele esperava, que minhas perguntas tinham sido pertinentes e corajosas. Agradeci, mas disse que não tinha feito nada demais. Tinha apenas feito o que Joaquim teria feito no meu lugar. Olhado os números com cuidado, questionado o que parecia bom demais para ser verdade, protegido o investimento. Antônio sorriu e disse que era exatamente por isso que Joaquim tinha me escolhido para ser dona daquelas ações. Não porque eu era esposa dele, mas porque eu era a pessoa certa para o trabalho. Aquelas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. A pessoa certa para o trabalho. Joaquim sempre acreditou em mim, mesmo quando eu mesma tinha parado de acreditar. Voltei para o apartamento no fim da tarde, exausta, mas estranhamente energizada. Tinha sido um dia longo, cheio de informações novas, de desafios inesperados, de pequenas vitórias. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. Meu celular tocou quando eu estava tirando os sapatos. Era Renata. Hesitei antes de atender, sem saber o que esperar. A voz dela estava diferente, mais suave, mais hesitante. Ela disse que Ricardo tinha chegado em casa furioso, reclamando da reunião, reclamando de mim. Disse que ele tinha falado coisas horríveis, que tinha culpado ela por tudo, que tinham brigado feio. Perguntei se ela estava bem. Ela disse que sim, que estava bem, mas que precisava me contar uma coisa. Meu coração acelerou. Perguntei o que era. Renata respirou fundo do outro lado da linha. E então, disse as palavras que eu nunca esperava ouvir. Ela disse que ia pedir a separação, que não aguentava mais viver com um homem que não respeitava ninguém, que ver como ele me tratou na reunião, pelo relato que ele mesmo fez se gabando, tinha sido a gota d'água. Disse que eu tinha razão o tempo todo, que ela tinha se casado com um homem pequeno e que tinha se tornado pequena junto com ele. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando o que tinha ouvido. Minha filha, a mesma que semanas antes me chamava de vergonha, estava me pedindo desculpas de uma forma que eu nunca imaginei possível. Perguntei o que ela precisava, se eu podia ajudar em alguma coisa. Renata começou a chorar. Disse que só precisava saber se eu ainda a amava, se ainda tinha chance de a gente reconstruir nossa relação, se eu podia perdoá-la por tudo que tinha feito. Senti as lágrimas chegando aos meus próprios olhos. Disse que sim, que eu sempre ia amá-la, que o perdão não era algo que acontecia de uma vez só, mas que eu estava disposta a tentar, que a gente podia recomeçar, devagar, com respeito, como deveria ter sido desde o início. Quando desliguei o telefone, fiquei olhando para a cidade pela janela do apartamento. As luzes começavam a se acender, pontilhando a escuridão como pequenas estrelas terrestres. Joaquim costumava dizer que a vida era feita de ciclos, que tudo que começa, termina, e que tudo que termina abre espaço para algo novo. Naquela noite, um ciclo estava terminando, e outro, finalmente, estava começando. O apartamento de Antônio ficava no 12º andar de um prédio elegante no centro da cidade. Quando o porteiro me entregou as chaves, olhou para minhas 2 malas surradas e deve ter pensado que eu era alguma parente pobre vindo de visita. Não disse nada, apenas indicou o elevador com um gesto educado. Abri a porta e entrei num espaço que parecia de outro mundo. Sala ampla com janelas enormes, cozinha equipada, 2 quartos com camas feitas, banheiro com toalhas macias. Tudo limpo, organizado, esperando por alguém. Esperando por mim. Larguei as malas no chão e fui até a janela. Dali eu podia ver a cidade inteira se estendendo até o horizonte. Carros pequenos como formigas, pessoas caminhando apressadas, a vida acontecendo lá embaixo enquanto eu estava ali em cima, finalmente respirando. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava sozinha.
Não tinha criança para buscar na escola, não tinha jantar para preparar, não tinha roupa para lavar. O silêncio do apartamento não era pesado como o silêncio da casa de Renata. Era leve, era meu. Passei os primeiros dias me adaptando. Aprendi a usar a máquina de café italiana que Antônio tinha deixado. Descobri um mercadinho a 2 quadras que vendia pão fresco de manhã. Encontrei uma padaria com as melhores empadas que eu já tinha provado. Pequenas alegrias que eu tinha esquecido que existiam. Pedro e Isabela vieram me visitar no sábado, como prometido. Renata os trouxe, mas não subiu. Ficou esperando no carro e eu entendi a mensagem. Ela ainda estava processando tudo. Ainda não sabia como agir perto de mim. Tudo bem, eu também estava aprendendo. As crianças ficaram maravilhadas com o apartamento. Pedro quis saber se dava para ver a casa deles dali de cima. Isabela correu para a cozinha e perguntou se a gente podia fazer biscoito ali também. Disse que sim, que podíamos fazer biscoito, bolo, o que ela quisesse. Os olhos dela brilharam de um jeito que me fez quase chorar. Passamos a tarde juntos. Fizemos biscoitos de chocolate, assistimos desenho na televisão enorme da sala, brincamos de cartas. Quando Renata mandou mensagem dizendo que estava na portaria, as crianças não queriam ir embora. Pedro me abraçou forte e disse no meu ouvido que gostava mais de mim ali do que na casa deles, que ali eu parecia mais feliz. Crianças percebem tudo, às vezes mais do que os adultos. Na segunda-feira seguinte, recebi a ligação que mudaria o rumo da minha nova vida. Era a secretária de Antônio, confirmando a reunião do conselho para quarta-feira às 10 da manhã. Perguntou se eu precisava de transporte, se tinha alguma restrição alimentar para o coffee break, se preferia água com ou sem gás. Fiquei tão surpresa com tanta atenção que demorei para responder. Passei os 2 dias seguintes nervosa, como não ficava há décadas. Revisei os documentos que Antônio tinha me enviado, estudei os números da empresa, li sobre os projetos em andamento. Joaquim sempre dizia que conhecimento era poder, e eu queria chegar naquela reunião preparada. Na manhã de quarta-feira, acordei às 5 da manhã. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei um tempo escolhendo a roupa. Optei pelo mesmo blazer azul marinho que Renata tinha chamado de velho, mas dessa vez coloquei uma blusa branca por baixo e um colar de pérolas discreto. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu quase tinha esquecido que existia. O carro que Antônio mandou chegou às 9h30. Um motorista uniformizado abriu a porta para mim e eu entrei, sentindo que estava num filme. Durante o trajeto, fui olhando a cidade passar pela janela e pensando em como a vida pode mudar em questão de dias. O prédio da empresa ficava numa região comercial nobre. Fachada de vidro espelhado, logo enorme na entrada, seguranças de terno na recepção. Quando disse meu nome, a recepcionista sorriu e pediu que eu esperasse um momento. Menos de 1 minuto depois, uma moça elegante veio me buscar e me conduziu até o elevador executivo. A sala de reuniões ficava no último andar. Mesa de madeira escura para 12 pessoas, cadeiras de couro, telão na parede, vista panorâmica da cidade. Antônio já estava lá, conversando com 2 homens que eu não conhecia. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Ele veio até mim e me cumprimentou com um beijo no rosto. Apresentou-me aos outros como Dona Maria de Lourdes Vieira, sócia majoritária e nova conselheira da empresa. Os homens apertaram minha mão com respeito e eu percebi nos olhos deles uma curiosidade genuína. Provavelmente tinham ouvido falar do que aconteceu no jantar. Aos poucos, a sala foi enchendo. Executivos de terno, uma mulher de cabelo curto que era diretora financeira, um senhor mais velho que cuidava da parte jurídica. Todos me cumprimentavam com deferência, como se eu fosse alguém importante. E a verdade me atingiu como um raio. Eu era alguém importante. Sempre tinha sido. Só tinha esquecido. Ricardo chegou por último. Entrou na sala com passos duros, evitando olhar para mim. Sentou na ponta oposta da mesa, o mais longe possível. Seu rosto estava fechado, os maxilares travados. Parecia um homem indo para a guerra. Antônio abriu a reunião, agradecendo a presença de todos e anunciando oficialmente minha entrada no conselho. Explicou que eu era a maior acionista da empresa desde sua fundação e que, a partir daquele momento, participaria ativamente das decisões estratégicas. Houve aplausos educados ao redor da mesa. Ricardo não bateu palmas.
Os primeiros pontos da pauta foram técnicos: relatórios financeiros, projeções de crescimento, análise de mercado. Eu ouvia atentamente, fazendo anotações, tentando absorver o máximo de informação possível. Era um mundo novo para mim, mas não era impossível de entender. Joaquim tinha me ensinado a ler balanços quando éramos jovens, e aquele conhecimento estava voltando aos poucos. Foi no quarto item da pauta que as coisas esquentaram. Era uma proposta de expansão para o Nordeste, um projeto que Ricardo vinha defendendo há meses. Ele apresentou os números com confiança, falou sobre oportunidades de mercado, mostrou gráficos coloridos no telão. Era claramente algo em que tinha investido muito tempo e energia. Quando terminou, Antônio perguntou se alguém tinha considerações. O silêncio durou alguns segundos. Então, eu levantei a mão. Todos os olhos se voltaram para mim. Ricardo ficou tenso na cadeira, os dedos apertando a caneta com força. Disse que tinha algumas perguntas, que os números pareciam otimistas demais considerando a situação econômica atual, que o custo de implementação parecia subestimado, que não havia menção aos riscos de inadimplência na região, que historicamente eram mais altos do que no Sudeste. Ricardo me interrompeu, a voz carregada de irritação. Disse que eu não entendia de negócios, que tinha passado os últimos anos cuidando de crianças e cozinhando, que não tinha qualificação para questionar um projeto daquela magnitude. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os outros executivos trocavam olhares desconfortáveis. Antônio franziu a testa, claramente desaprovando a atitude do meu genro. Olhei para Ricardo com a mesma calma que tinha descoberto dentro de mim naquela noite no restaurante. Disse que ele tinha razão em uma coisa. Eu tinha passado os últimos anos cuidando de crianças e cozinhando. Mas antes disso, tinha passado 20 anos ao lado de Joaquim Vieira, um dos contadores mais respeitados de São Paulo. Disse que tinha aprendido a ler um balanço antes de ele aprender a andar, e que minhas perguntas eram válidas, independentemente do que eu tivesse feito nos últimos 5 anos. A diretora financeira, uma mulher de uns 50 anos chamada doutora Cristina, pediu a palavra. Disse que concordava com minhas observações, que ela mesma tinha levantado pontos similares em reuniões anteriores, mas que suas preocupações tinham sido descartadas, que era reconfortante ver alguém fazendo as perguntas certas. Ricardo ficou vermelho. Tentou argumentar, mas Antônio levantou a mão pedindo silêncio. Disse que a proposta seria revisada antes de qualquer aprovação, que uma análise mais conservadora seria feita, considerando os pontos levantados, e que esperava que todos os membros do conselho fossem tratados com respeito, independentemente de seu histórico pessoal. Era um recado direto para Ricardo, e todos na sala entenderam. A reunião continuou por mais 2 horas, mas o clima tinha mudado. Eu fiz outras perguntas, dei algumas sugestões, participei das discussões como qualquer outro membro do conselho. E aos poucos fui percebendo que as pessoas me ouviam, que minha opinião tinha peso, que eu não era mais invisível. Quando a reunião terminou, Ricardo foi o primeiro a sair. Passou por mim sem dizer uma palavra, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Por um momento, senti pena dele. Mas então lembrei de todas as vezes que ele passou por mim como se eu fosse parte da decoração, e a pena se transformou em indiferença. Antônio me convidou para almoçar. Fomos a um restaurante italiano a algumas quadras dali, um lugar discreto com toalhas de linho e garçons que falavam baixo. Ele pediu uma garrafa de vinho e disse que estava orgulhoso de mim, que eu tinha me saído melhor do que ele esperava, que minhas perguntas tinham sido pertinentes e corajosas. Agradeci, mas disse que não tinha feito nada demais. Tinha apenas feito o que Joaquim teria feito no meu lugar. Olhado os números com cuidado, questionado o que parecia bom demais para ser verdade, protegido o investimento. Antônio sorriu e disse que era exatamente por isso que Joaquim tinha me escolhido para ser dona daquelas ações. Não porque eu era esposa dele, mas porque eu era a pessoa certa para o trabalho. Aquelas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. A pessoa certa para o trabalho. Joaquim sempre acreditou em mim, mesmo quando eu mesma tinha parado de acreditar. Voltei para o apartamento no fim da tarde, exausta, mas estranhamente energizada. Tinha sido um dia longo, cheio de informações novas, de desafios inesperados, de pequenas vitórias.
e pela primeira vez em muito tempo eu me sentia viva. Meu celular tocou quando eu estava tirando os sapatos. Era Renata. Hesitei antes de atender, sem saber o que esperar. A voz dela estava diferente, mais suave, mais hesitante. Ela disse que Ricardo tinha chegado em casa furioso, reclamando da reunião, reclamando de mim. Disse que ele tinha falado coisas horríveis, que tinha culpado ela por tudo, que tinham brigado feio. Perguntei se ela estava bem. Ela disse que sim, que estava bem, mas que precisava me contar uma coisa. Meu coração acelerou. Perguntei o que era. Renata respirou fundo do outro lado da linha. E então disse as palavras que eu nunca esperava ouvir. Ela disse que ia pedir a separação, que não aguentava mais viver com um homem que não respeitava ninguém, que ver como ele me tratou na reunião, pelo relato que ele mesmo fez se gabando, tinha sido a gota d'água. Disse que eu tinha razão o tempo todo, que ela tinha se casado com um homem pequeno e que tinha se tornado pequena junto com ele. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando o que tinha ouvido. Minha filha, a mesma que semanas antes me chamava de vergonha, estava me pedindo desculpas de uma forma que eu nunca imaginei possível. Perguntei o que ela precisava, se eu podia ajudar em alguma coisa. Renata começou a chorar. Disse que só precisava saber se eu ainda a amava, se ainda tinha chance de a gente reconstruir nossa relação, se eu podia perdoá-la por tudo que tinha feito. Senti as lágrimas chegando aos meus próprios olhos. Disse que sim, que eu sempre ia amá-la, que o perdão não era algo que acontecia de uma vez só, mas que eu estava disposta a tentar, que a gente podia recomeçar, devagar, com respeito, como deveria ter sido desde o início. Quando desliguei o telefone, fiquei olhando para a cidade pela janela do apartamento. As luzes começavam a se acender, pontilhando a escuridão como pequenas estrelas terrestres. Joaquim costumava dizer que a vida era feita de ciclos, que tudo que começa, termina, e que tudo que termina abre espaço para algo novo. Naquela noite, um ciclo estava terminando, e outro, finalmente, estava começando. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.